Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Hoje é João 8, tá? É um capítulo muito, muito lindo. Todos, né, gente? Todos. É que eu me encanto com cada capítulo da Bíblia. Gente, lembrem-se já de deixar o curtir, compartilhar com outras pessoas, deixar o comentário, inscrever-se no canal para que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas também, tá bom? Vamos transbordar e não reter só pra gente, que quando a gente transborda, vocês já sabem que nós recebemos, Deus transborda sobre nós de forma multiplicada também. Então, todas as sortes de bênçãos, né? Então, vamos lá. João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Olha que interessante, gente. Ele foi para o Monte das Oliveiras, né? E ficou lá orando até o amanhecer. Aí eu fico pensando, Jesus, que era Jesus, precisava orar, né? Imagina a gente. Ele precisava desse tempo com o Pai, desse tempo só ele e Deus. E ele se renovava as forças, é como se ele recarregasse, né, a energia, suas baterias, recebia, né, as palavras diretamente, direção diretamente do Pai. Então, ele passou a noite orando, ele passava tempos e tempos sozinhos, ele e Deus. E oração, gente, ela dá poder, ela nos dá poder, ela nos renova. Enquanto a gente está orando, Deus também está revelando coisas. Então, se o próprio Jesus precisava orar, será que nós somos melhores do que ele que não precisamos? Entendeu? A importância da oração, de você, tá? Ter os teus momentos, aquilo que eu falei, que você ouvir as coisas, né? Ter devocionais, ver palestras, tudo isso é muito bom, mas não substitui o teu tempo sozinho com Deus. Deus quer ter o tempo dele contigo, só vocês dois, a sós, certo? Então, Jesus olha para sua noite no Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Gente, olha só isso. Olha a astúcia desses líderes religiosos hipócritas aqui. Eles trouxeram a mulher pega em adultério, só a mulher, né? E cadê o homem? Não tinha como ela cometer adultério sozinho. Tem um homem envolvido ali, não, mas trouxeram só a mulher. E era quem fosse pego em adultério, não é a mulher que foi pego, homem e mulher. Seriam apedrejados até a morte, segundo a lei de Moisés, que é lá o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Antigo Testamento. E aí eles pensaram assim, vamos levar essa mulher para Jesus, né? Porque se ele falar que tem que apedrejar, ele vai estar negando tudo aquilo que ele falou até agora, sobre o perdão, sobre o amor, sobre não sei o quê. Porém, se ele disser para não apedrejar, ele vai estar negando a lei, a Bíblia, os mandamentos de Moisés. Então, seja qual for a resposta dele, ele está ferrado. Se Jesus falasse apedreja, ele estaria ferrado. Se Jesus falasse não apedreja, ele estaria ferrado também, entendeu? Porque estaria negando Moisés, a lei, e aí, meu Deus do céu. Então, olha o nível da sabedoria de Jesus. Ele não disse nem uma coisa, nem outra. Eu imagino que esses fariseus hipócritas aqui, esses religiosos, ficavam assim muito, muito furiosos, porque eles tentavam de tudo para pegar Jesus. Só que a sabedoria de Jesus, ela, não tem limite, sabe? Eu fico encantada, gente. Eu não sei vocês, eu fico encantada, tipo assim, e agora? Se alguém perguntasse um negócio desse pra vocês, você pensa, se eu responder isso, eu tô ferrado, se eu responder aquilo, eu tô ferrado, e agora o que eu faço? Aí a sabedoria de Jesus, olha só. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse... Então, enquanto ele estava escrevendo no chão com o dedo... Eu sou muito curiosa, eu queria saber o que ele estava escrevendo com o dedo ali na areia, né? Sei lá. Visto que ele continuava escrevendo... continuavam a interrogá-lo. Imagina, ele estava escrevendo e o povo... E aí, Jesus? Não vai dar uma resposta? Responde! O que é pra gente fazer? O que o Senhor fala que é pra fazer? É pra apedrejar ou não é pra apedrejar? E era a lei deles, gente, dos judeus. Isso era... Pegou em adultério, era apedrejado até a morte, entendeu?
E eles continuavam interrogando Jesus. E aí, Jesus não vai falar nada? E aí? É para apedrejar ou não é para apedrejar? Aí Jesus simplesmente responde isso: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Putz, gente, olha a resposta. Olha a resposta. Ele não disse nem uma coisa, nem outra. Ele não disse apedreje, não pode apedrejar. Ele falou: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinando-se novamente, ele continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Ele continuava então baixado, né, escrevendo na terra lá. E todos foram, imagina, todo mundo soltando as pedras, assim, todo mundo já com as pedras na mão para apedrejá-la. E a hora que ele fala isso, se alguém não tiver pecado, aquele que não tem pecado, comece a atirar a primeira pedra. E aí eu imagino o povo, tipo, tudo pensando: putz, eu tenho esse pecado, eu tenho aquele, eu tenho esse, eu aquele outro, e eu não sei o quê. Tipo, eu imagino as pessoas soltando as pedras assim, uma a uma, sabe? E saindo. Falou que uma de cada vez foi saindo. E aí Jesus se colocou de pé. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha que lindo, gente. Jesus, ele não aponta o dedo, não acusa, não julga. Ele falou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecados. Outras versões diz: vá e não peques mais, né? Então, que coisa linda, que sabedoria. E quando a gente vive com Jesus, ele nos dá essa sabedoria também. E são coisas que você, tipo assim, meu Deus, fui eu que fiz isso? Como que... Não é a gente, entendeu? É a sabedoria dele em nós. Muitos de vocês me escrevem muitas coisas lindas em relação aos devocionais e tudo, mas não sou eu mesmo, é o Espírito Santo que me capacita, que sem ele eu não faria nada, não seria capaz de nada, entende? Então, quando a gente tem Jesus, ele nos dá uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vem do céu, não é essa sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus em nós é loucura para o mundo. Então, não espere ser aceito pelo mundo, porque nós não somos desse mundo. Se você está em Jesus, esse mundo aqui não é um padrão para você. Paulo fala, né, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entre na forma, não vos conformeis, não entre na forma deste mundo, porque nós não somos daqui, gente, não é? Nosso reino é outro, assim como o de Jesus. Continuando no versículo 12, a validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha isso, quem me segue nunca estará em trevas, nunca, gente, nunca, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhasse em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Olha só, vocês julgam por padrões humanos. Ele estava falando com quem? Com os mestres da lei, da Bíblia, né? Então, e falando, vocês julgam por padrões humanos. Ou seja, se vocês são mestres da lei, se vocês são os líderes espirituais, vocês não deveriam julgar segundo a lei, mas não, vocês usam padrões humanos para julgar. Minha água. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês, ele falou na lei de vocês, está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. Então perguntou-lhe: onde está o seu pai? Perguntaram-lhe: onde está o seu pai? E Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem o meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai.
Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo. Você viu? Ele ensinando no templo e o povo incomodando ali, os líderes religiosos incomodando o tempo todo. Ele estava, desde a hora que amanheceu o dia, ele foi para o templo, estava ensinando. Primeiro chegaram com a mulher lá, né, que tinha cometado adultério, interromperam aquilo que ele estava ensinando no templo. Mas foi uma grande lição, né? A mulher que foi pega em adultério. E aí depois ele continuava ensinando, eles continuavam indagando ele, tipo, interrompendo ele o tempo todo, entendeu? Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. De novo, gente, lembra que no João 7 falou várias vezes, sua hora ainda não havia chegado, sua hora, confirmando aquilo que Salomão também fala, há um tempo, em Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Então, você aí que está ansioso, né, querendo que algo aconteça na sua vida, calma, é no tempo de Deus. Se Deus prometeu, Deus vai fazer, né? A gente tem mais de 7.000 promessas aqui na Bíblia para nós. Algumas pessoas falam, Maria, eu nunca recebi uma promessa, eu nunca recebi uma profecia, eu nunca... Como que não, gente? Tem mais de 7.000 promessas aqui na Bíblia. Só você conhecer a Bíblia que você vai saber quais são as promessas de Deus para sua vida, o que é direito legal seu para você acessar e tomar posse, né? Porém, tem coisas que só vão acontecer no tempo de Deus, quando chegar a hora de acontecer, certo? Mais uma vez, ontem eu vi uma pergunta de uma seguidora no Instagram, no direct. Ela tinha comprado passagem para a Europa e estava com muito medo por causa dos aviões que tinham caído, os aviões que têm caído, tudo. E ela estava com muito medo ela já tinha comprado as passagens. Ela falou, o que você acha, Mari? Tipo, né, ela estava em dúvida se ou não. E eu falei, tudo tem a sua hora. Quando a gente está em Cristo, está em Jesus, ele tem controle absoluto das nossas vidas, né? Ele que tem controle absoluto das nossas vidas. Então, nunca que a gente vai morrer antes do tempo determinado, entendeu? A gente vê pessoas que, passam por acidentes, o carro capota, dá perda total, acontece 1.001 coisas, tudo, e a pessoa não morre, não acontece nada com elas, né? E outras pessoas, uma morte tão besta, assim, uma bobeira, a pessoa morre. Como eu acho que eu já dei um exemplo aqui de uma personal trainer lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, né, da cidade que eu nasci. 32 anos, a mulher super, né, super jovem, super disposta, super atleta, e ela tava andando de bicicleta com capacete, aquele capacete, né, de bike. Ela andando e de repente virou a bicicleta e ela caiu e bateu a cabeça. Não a parte onde o capacete cobria, mas aqui do lado, né? Porque não cobre tudo o capacete de bicicleta. A fonte aqui que falam, né? Ela bateu do lado no meio-fio e ela morreu. Foi um tombo de bicicleta e ela morreu. Entendeu? Então parece uma morte tão besta, meu Deus do céu. Um tombo de bicicleta, a mulher morreu, 32 anos. Então, outras pessoas levam tiros, tipo, sabe, acontece 1.001 coisa. Eu tenho um amigo que levou um tiro, porque ele terminou com a namorada dele, né, com a ex-namorada dele. E ela, quando eles faziam faculdade, isso faz, sei lá, mais de 30 anos atrás. E quando ele terminou com ela falou, tudo bem então. E quando ele virou as costas, ela pegou, tinha arma em casa, ela pegou e deu um tiro nas costas dele. Esse tiro, ele estava inclinado na sacada, assim, olhando os carros passando. Se ele não tivesse inclinado, ele teria morrido. Passou milímetros, assim, para ele morrer. Essa bala passou pela boca dele, arrancou um dente, que voou um dente dele, e foi parar no olho. E aí, daí ela começou a gritar, soltou a arma, começou a gritar tudo. E, enfim, ele foi pro hospital, tudo, não denunciou ela, mas falou, nunca mais apareça, entendeu? Nunca mais apareça aqui. E ele ficou no hospital, tudo. Ela agindo normal, como se nada tivesse acontecido, como se a arma tivesse disparado. Enfim, gente, não vem ao caso os detalhes. Mas ele levou um tiro que ele, sabe, que por milímetros, milésimos, sabe, ele não morreu. Então, assim, não era a hora dele. Outras pessoas já, tipo, aquilo que eu falei, uma bobeira, a pessoa morre. Então, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e que para tudo há um tempo determinado. Então, eu falei pra essa seguidora, eu falei, não tenha medo, né? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo, gente, quando eu pego turbulência no avião. Não pego, às vezes, turbulências terríveis, assim, que quase se não fosse o cinto, você batia a cabeça no teto do avião.
E eu penso, não vai cair esse avião, porque não chegou a minha hora ainda não se cumpriu tudo que Deus prometeu na minha vida, então não vai cair. Eu fico tranquila, entendeu? Então, vamos parar de ter medos desnecessários, né? São quantos medos desnecessários, quantos sofrimentos, quanta angústia, quanta ansiedade, quantas preocupações que não são necessárias, são desperdício de tempo e de vida, certo? Então, continuando, tá? No final do versículo 20, no entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá se matar? Que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Ó, gente, que eu falei para vocês agora há pouco. Nós não somos deste mundo. Ele falou assim, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Então, se você tá em Jesus, se você é cristão de verdade, você é de Cristo, você não é medido pelos padrões desse mundo, você não cede aos padrões desse mundo, você não vive segundo os padrões deste mundo, né, que é um mundo pervertido. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, aquelas pessoas, tipo assim, coisas tão fúteis que tem na internet, dancinha, coisa de sensualidade, umas bobeiras que não faz sentido nenhum, que não acrescenta nenhum valor, que não agrega valor, que, sabe? Aí são milhões de seguidores e tantas pessoas trazendo conteúdos riquíssimos, sabe? Conteúdos riquíssimos, profundos, e não tem os mesmos seguidores que essas pessoas que trazem coisas fúteis. Por quê? Porque são as pessoas do mundo que seguem pessoas do mundo, entendeu? Então, mas não é por isso que alguém de Deus, de Cristo, vai se corromper. Ah, então as pessoas do mundo têm mais sucesso? É um sucesso momentâneo, gente, porque se elas não se converterem e não aceitarem Jesus, elas estão perdidas, entendeu? Elas já estão perdidas e elas estão cegas, assim como eu também estive cega até os meus 18 anos, assim como você também esteve cego espiritualmente até você conhecer Jesus e aceitá-lo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, o mundo é cego. As pessoas que seguem essas pessoas também estão cegas, né? Então, por isso que a gente não deve se basear nos padrões deste mundo, não se corromper. Eu achei tão lindo. Quem tem Instagram, quem me segue, quem não tem, gente, crie uma conta no Instagram. Você não precisa colocar o teu nome, se você quiser, você não precisa colocar foto nenhuma, só para seguir, entendeu? Porque lá é onde eu posto os mais conteúdos, né, com mais frequência. E ontem um adolescente, ele... não é adolescente, um jovem, né? Eu achei tão lindo, é um estudante de medicina, Igor, o nome dele, e ele postou nos stories dele, eu até repostei, se alguém for lá agora vai ver. Eu achei a coisa mais linda, gente, o que ele falou ali, sabe? E ele falando, tipo, que ele faz o devocional e tal, enquanto ele tá tomando banho, tá fazendo alguma coisa, ele tá escutando o devocional. E eu achei lindo por quê? Porque ele é um rapaz, né? Ele é um jovem, ele faz faculdade de medicina. Então, as pessoas, né, nessa idade, geralmente eles são críticos. Eu lembro que quando eu me converti, naquela época as pessoas já falavam, que ridículo isso, Mari, você vai perder tua juventude, isso aí é coisa para velho, para quem já fez de tudo na vida, tá para morrer, daí depois sim, você vai para a igreja, para Jesus, vai desperdiçar a tua vida. Então, ele não ele não se envergonha de Jesus. Lembra que Jesus falou, aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei diante do Pai. Mas aqueles que me confessarem, né, diante das pessoas, eu também o confessarei diante do Pai. E eu achei lindo o testemunho dele falar mesmo nos stories, compartilhar com outras pessoas. Porque ele tem 80 e poucos mil seguidores. Eu falei, meu Deus, quantos jovens que esse rapaz está transformando. O exemplo que ele está trazendo, quando a maioria das pessoas na idade dele são completamente cegas espiritualmente, totalmente voltadas para os padrões deste mundo, querem curtir este mundo, não despertaram, né, para o verdadeiro
reino, pro verdadeiro reino de Deus, que não tem nada a ver com isso daqui que a gente vive. Eu achei muito, muito, muito lindo. E se tiver ouvindo, Igor, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. E aquilo que eu te mandei na mensagem lá, eu profetizo que você vai impactar a tua geração. Continue firme, não cedendo aos padrões deste mundo, mas fazendo a vontade de Deus. Parabéns. Então, gente, nós não somos deste mundo. Eu já falei aqui, por isso que muitas vezes você se sente perdido, parece que nada faz sentido, parece que a vida não faz mais sentido, que, sabe, qual que é o motivo de eu estar aqui ainda? E às vezes você sente saudade de algo que você nem sabe o que é, você sente saudade do céu, entendeu? Porque você veio de lá. Nós somos do céu, nós não somos deste mundo. Foi Deus, a gente já foi planejado antes da criação do mundo, tipo, Deus já tinha planejado você e eu. Então, a gente sente isso porque muitas vezes eu sinto também. E eu sinto, tipo, meu Deus, que saudade do céu. Ai, Jesus, volta logo, sabe? Eu tô cansada desse mundo aqui, tipo, não acho graça nenhuma, entendeu? Eu tô aqui porque eu sei que eu tenho uma missão do quê? É cumprir o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Que as pessoas conheçam Jesus, apresentar Jesus, levar a salvação para as pessoas através da palavra de Deus, que é o que eu estou fazendo exatamente agora. Então eu sei que eu estou aqui para cumprir esse propósito, que é o teu propósito também. Muitas pessoas perguntam, Mari, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Teu propósito de vida é servir as pessoas, é servir, é fazer a vontade de Deus. Ele fala assim, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, todas as tuas outras necessidades serão acrescentadas, né? Não que a gente não vá fazer a nossa parte, mas ele cuida da gente quando a gente cuida das coisas dele. Então, eu também, gente, às vezes, nossa, eu sinto aquela coisa assim, sabe? Tipo, meu Deus, que mundo sem graça, sabe? Que coisa sem graça as coisas do mundo. Tenho saudades do céu. E por quê? Porque isso tá no nosso DNA, porque nós somos filhos. E eu lembro que antes de eu ter ido para a Itália, né, há um tempo atrás, há uns anos atrás, que eu não conhecia ainda a Itália, eu tinha saudades da Itália. Eu escutava músicas em italiano e eu, nossa, me dava aquela, sabe, aquele negócio no peito, aquela saudade, assim. E eu tinha saudades da Itália, sem nunca ter ido na Itália. E aí, Deus ministrou meu coração, porque, como assim eu tenho saudades da Itália se eu nunca tive na Itália? Por quê? Porque tá no meu DNA, né? Porque a minha família veio de lá. Então tá no meu sangue, tá no meu DNA. Assim, por isso também, às vezes, você não se identifica com este mundo, você não se encaixa com esse mundo. Meu Deus, eu não me encaixo, eu não dou, sabe? Parece que, sei lá, me sinto um peixe fora d'água. Por quê? Porque você não é daqui. E por que a gente não vê graça aqui e sente saudades do céu, ou saudades de algo que você nem sabe o que é? Que é saudades do teu lar verdadeiro, do meu lar verdadeiro, entendeu? Então, por quê? Porque tá no teu DNA. Nós temos o DNA de Deus em nós. Que coisa mais linda, gente. Olha que coisa linda. Então, é por isso que às vezes você não se encaixa. E não tem que se encaixar mesmo, entendeu? Se encaixar a uma sociedade doente como a nossa, significa que a pessoa tá doente também, entende? E totalmente cega para o mundo espiritual, né, para o verdadeiro reino. Versículo 24. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, aqui está escrito eu sou, tudo maiúsculo, gente, eu e o sou. Porque isso aqui é o nome de Deus, é uma referência ao nome de Deus também. Então, Deus, ele tem vários nomes, Jesus tem vários nomes, né? A estrela da manhã, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, vários nomes. Então, eu sou, quando Moisés falou com Deus, quando Deus apareceu para ele lá na sarça ardente, que Deus falou, ele falou assim, o que eu vou falar para o povo? Como que eu vou falar para o povo do Senhor? Ele, diga que eu sou. E esse eu sou aqui, eu entendo que Deus está falando, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo. Eu sou teu alívio, eu sou tua paz, eu sou tua alegria, eu sou tua provisão, eu sou o teu consolador, eu sou teu amigo, eu sou teu pai, eu sou teu ajudador, eu sou teu advogado, eu sou teu juiz. Eu sou tudo o que você precisa. Eu acho lindo quando Deus fala eu sou. E aqui Jesus fala, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Meu, Jesus tinha muita paciência, meu. Tipo, que saco, né? Tipo, o tempo todo ele se incomodando. Aquilo que eu tenho falado já o tempo todo.
Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi, aquilo que ele ouviu do Pai, né? Eles não, versículo 27, eles não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Pai. Então disse Jesus: quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele está falando dele, tá, gente? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, de novo, eu sou maiúsculo, né? Eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Exatamente. Eu amo isso, essas palavras, sabe? Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, assim, olha só, nunca estou sozinho. Então, você talvez às vezes se sente sozinho, sozinha. Que nem eu falei, um peixe fora d'água, não se encaixa com esse mundo, não se encaixa com essa sociedade doente. E não tem que se encaixar mesmo. Só que você não tá sozinha, nunca. Aqui, ó, nunca. Ele falou assim, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Nunca você vai estar sozinho, porque quando Jesus subiu aos céus, ele falou, eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo. Então, a gente nunca está sozinho. O Espírito de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito estão dentro de você. Estão com a gente o tempo todo. Você nunca está sozinho, eu nunca estou sozinha. Por isso que eu me sinto tão bem não estando na companhia de pessoas. Claro que tem muitas pessoas que eu gosto, dos amigos e as amigas de Deus, né, para compartilhar a vida, e de pessoas que ainda não conhecem a Deus, que eu quero levar a palavra de Deus e que eu levo a palavra de Deus para que elas conheçam e se tornem meus irmãos e minhas irmãs também. Mas eu amo estar sozinha no sentido de ter o meu tempo, sabe, gente? Eu não me sinto solitária. As pessoas me perguntam às vezes na caixinha de perguntas no Instagram, Mari, como que você pode ser tão feliz sozinha? Eu falo, gente, elas não entendem que eu não tô sozinha. O sozinha que elas querem dizer é tipo, não tem um namorado, não tá casada, por que você não tá casado? Por que você não tem um namorado? Por que você não tem filhos? Por que não sei o quê? Por que... Gente, eu não me sinto sozinha em momento algum. Em momento algum eu amo estar comigo, eu amo estar na minha companhia. Por quê? Porque Deus está comigo também. Então eu sempre tô com ele sempre tá comigo. Eu não tenho esse sentimento de solidão, entendeu? Eu gosto da minha solitude. E as pessoas que não têm isso não entendem isso. Então, continuando, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só, gente, uma forma de mostrar que você é mesmo discípulo de Jesus é você estar firme nas palavras dele, aqui na Bíblia, você seguir o que está aqui. Não adianta você falar de Jesus, falar que é de Jesus, se você não segue o que está aqui na Bíblia, entendeu? Não tem como. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha isso, gente. Se a gente permanecendo na palavra de Deus, a gente vai estar cada vez mais o quê? Conhecendo a verdade. Lembra aquilo que eu falei, gente? Leiam a palavra, escutem a palavra, comam a palavra, para que ninguém vos engane, para que vocês conheçam a verdade. E à medida que você vai conhecendo a verdade vai te libertando de correntes invisíveis, de cadeias, de grilhões que você vinha carregando, como eu carregava também, presa, tantas correntes, sabe? E à medida que você vai conhecendo a palavra, essas correntes vão sendo quebradas. Você vai se tornando livre porque você está conhecendo a verdade. E a verdade é o que liberta, entende? Versículo 33. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus falou, conhecerão a verdade vos libertará. Aí eles falaram assim, como assim vão libertar se a gente... Olha só o entendimento limitado, né? Só daqui das coisas da terra, não tinham o conhecimento de conseguir pensar além. Então ele falou assim, mas como que a gente é descendente de Abraão, a gente nunca foi escravo, como que você fala que a gente vai ser livre? Livre do quê se a gente nunca foi escravos? E aí no versículo 37 Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.
Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então não adianta, eles não eram escravos, né, no sentido aqui da terra, de se submeter a uma autoridade governamental, mas eles eram escravos por causa do pecado. Então tudo aquilo que te domina, todo pecado que te domina, você é escravo dele. Ele está sendo o senhor da tua vida. E é bom a gente parar para refletir e pensar quem que está dominando sobre a tua vida, quem está sendo o senhor da tua vida. É algum pecado que está te dominando? Você está sendo escravo desse pecado? Porque a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, a gente tem capacidade de vencer o mundo e o pecado. A gente estando em Jesus, ele nos fortalece para isso. Quem está sendo o teu Senhor? Talvez o teu Senhor está sendo o medo, sabe? Eu achei lindo ontem que uma seguidora, ela me mandou mensagem e falou assim: Mari, quero te agradecer muito, porque através de você eu tive coragem, gravei meu primeiro vídeo no YouTube, não sei o que, e fui. E aí eu fui ver o vídeo dela e ela falava assim: gente, como a Marinalva fala, a gente nunca vai estar perfeito. Se a gente esperar estar perfeito para começar alguma coisa, a gente nunca vai começar, porque a perfeição é uma ilusão que não existe, é uma ilusão, entendeu? É uma fantasia. Então, talvez você tenha tanta vontade de fazer coisas, você tenha dons, talentos, coisas que Deus colocou em você, o chamado que Ele tem para a tua vida, de servir, de fazer a diferença na vida de outras pessoas, de abrir a tua boca, de falar, e aí você não faz, sabe? Você não fala. Ou você não fala de Jesus para as outras pessoas, como o Igor fez ontem, de falar mesmo nos stories dele, de Jesus, da palavra, do devocional que ele escuta todos os dias. Então, por quê? Porque não é Jesus que está sendo o teu Senhor quando você não obedece Ele. O medo está sendo o teu Senhor. Então você vai deixar o medo ser o Senhor da tua vida? Você vai continuar sendo escravo do medo, da timidez, da intimidação dos outros. Não, se alguma dessas coisas governa a tua vida, te domina, então você é escravo delas. E quem está em Jesus não é escravo de nada, de pecado nenhum, de medo nenhum, de vergonha nenhuma, de timidez nenhum. Então, quanto mais você conhece Jesus e a palavra, né, as palavras dele, mais livre você se torna. Versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês, ou seja, do Pai terreno de vocês. Jesus está falando do Pai, né, de Deus. Abraão, versículo 39, Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me. Então eles, somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, tá, mas Abraão era o pai da fé. O que é fé? É a certeza daquilo que a gente não vê. E eles estavam querendo matar Jesus, por quê? Porque eles não viam, eles queriam ver que o Messias, que Jesus viesse como como um governo, um rei que governasse, entendeu? Então, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam fé e seguiriam a palavra que diz que tudo aponta que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus. Então, se vocês fossem filhos, vocês fariam as obras que ele fez, ou seja, vocês teriam fé. Mas não, vocês estão procurando matar-me. Sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aqui ele se refere também a Satanás, entendeu, gente? O pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Porque eles estavam, surdos e cegos espiritualmente. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Aí aqui, viu? Lembra que eu falei? Estava se referindo ao diabo. Vocês, olha que forte, Jesus confrontava. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Gente, isso daqui é muito forte, mas é muito forte essa palavra. Ele é pai da mentira. Pai da mentira. Reflitam sobre isso. Quando você mente, você está sendo filho de quem? Presta atenção nisso. Tem o diabo, que é o pai da mentira, o pai de todo mal. E tem Deus, que é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, quando a gente comete uma mentira, a gente está fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas têm a tendência de dar, sabe, uma dimensão grande para pecados, por exemplo, sexuais. Nossa, você cometeu adultério, não sei o que. Lógico que é pecado. É pecado, pecadíssimo cometer adultério, entendeu? Mas aí, se uma pessoa comete uma mentira, aí tá tudo bem. Se faz uma fofoca, aí tá tudo bem. Isso tudo também é pecado, entendeu? Então, cuidado quando vocês forem falar. Até quando você for contar alguma coisa que você exagerar naquilo, todo exagero é uma mentira. Lembre-se disso, entendeu? Todo exagero é uma mentira. Então, cuidem com a mentira. E Satanás, tudo que ele oferece para nós é mentira. São prazeres imediatos, prazeres momentâneos que depois serão amargos, terão consequências. Todo pecado traz consequências. Mari, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. Quando você se arrepende e confessa, Deus perdoa. Mas a colheita vem igual, porque você plantou, não tem como ele mudar a plantação. Ele te perdoa, mas aquilo que você plantou vai ter que colher, entendeu? Por isso que eu falo, se até hoje você tem colhido coisas ruins, coisas boas não tenham acontecido na tua vida, talvez seja fruto de coisas que você plantou, né, e que está colhendo, ou fruto de padrões de repetição que você está fazendo, da tua família, de coisas que você não foi liberto, não foi curado emocionalmente ainda. Mas, se você está colhendo coisas ruins, a partir de hoje, comece a plantar só coisas boas, só o bem. E daqui a pouco, essa plantação, essa colheita de coisas ruins, ela vai acabar. E aí vai começar a vir a colheita das coisas boas que você decide começar a plantar a partir de hoje. Eu já tenho plantado há algum tempo. Então, descanse, porque a tua colheita vai vir, sabe? Todo bem que você plantar, você também vai colher. Quando mente, fala a sua própria língua. A língua do diabo, a linguagem dele é a mentira, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, Jesus está falando que vocês não são filhos. Vocês não são filhos, vocês pertencem ao diabo, o pai de vocês. Gente, isso é sério, Jesus. Às vezes a gente... Deixa eu tomar mais água. Tô na segunda garrafa. Isso é muito sério, entendeu? Às vezes a gente... mas Jesus é bonzinho, Jesus ele é cheio de compaixão. Ele é, gente. Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça, entendeu? Então não brinque com as coisas de Deus, não brinque com Deus, não brinque. Leve as coisas de Deus a sério. Você só tem coisas boas para colher quando você leva as coisas de Deus a sério. Então cuida, tudo, fala Espírito Santo. E talvez tem coisas que você faz que você nem sabe que tá pecando e tá pecando. Então eu falo, Espírito Santo, traga luz. Eu oro sempre assim, Espírito Santo, traga luz, Senhor, traga luz. Mostra se tem algo em mim que ainda te desagrada. Me mostra, porque eu não quero que tenha nada em mim que te desagrada, entendeu? Então quando você pede, ele te mostra. E aí cabe a você renunciar a isso ou não, né? Continuando, as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Versículo 48. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os samaritanos eram os inimigos dos judeus, né? Aí agora eles estão falando que Jesus está endemoniado. Disse Jesus, eu não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte.
Olha só, gente, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Ele não tá falando de morte física aqui, ele tá falando de morte espiritual. Ou seja, a gente vai estar sempre só no nosso corpo, porque a gente vai receber um novo corpo, né? Quando a gente ressuscitar e estiver com Jesus, a gente vai ter um novo corpo. Então, jamais vai experimentar a morte, porque a gente tem a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar como ele ressuscitou, entendeu? Versículo 52. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Meu Deus, mas os caras eram chatos, né, gente? Meu Deus do céu. Além de hipócritas, religiosos, mentirosos, ainda eram chatos pra caramba. Diante disso, Jesus... Meu Deus do céu. Cadê? Diante disso, os judeus exclamaram, versículo 52, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Né? Tipo, eles de novo estão olhando com a visão humana e não com a visão espiritual. Cegos? Versículo 54. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Gente, porque Abraão, né, eles falam descendência de Abraão. Abraão lá de trás, começa lá em Gênesis. Então, ele fala assim, tipo, ele fala que ele viu Abraão, entendeu? Dele, como que você viu Abraão se você não tem nem 50 anos e Abraão morreu não sei quantos, né, anos? E dele falou assim, antes de Abraão, eu sou. Tipo assim, antes de Abraão existir, antes de Abraão nascer, antes de Abraão eu já existia. Aí eles falaram, não, agora deu, agora vamos apedrejar. Aí todo mundo catou pedra lá pra acabar com ele. Por quê? Cegueira espiritual, gente, cegueira espiritual. Então eu sempre oro, Senhor, abra os meus olhos espirituais, Senhor, abra o meu entendimento, Senhor, dá-me um coração disposto a te obedecer imediatamente, quando o Senhor fala, que o meu coração seja submisso à tua palavra, e abre os meus ouvidos espirituais para te ouvir, abre os meus olhos espirituais para te ver, para ver o mundo espiritual como o Senhor quer que eu veja. A verdade, mostra-me a verdade, traga a verdade, Senhor, e Ele vai te trazer. Certo, gente? Então, terminamos aqui o João 8 e vamos orar para a gente encerrar. Paizinho amado, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, por termos o privilégio, Deus, enquanto tantos países não podem ter a tua palavra, não podem ler a tua palavra, como aquelas mulheres, Deus, do Afeganistão que foram degoladas porque encontraram um aplicativo da Bíblia no celular delas. Deus, que privilégio que nós temos de ter a tua palavra, de poder carregar conosco a tua palavra, de ler a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Por isso nós te pedimos, Pai, escreve, grava cada palavra no nosso coração, para que a gente nunca venha a pecar contra ti, Deus, e para que a gente sempre se lembre das tuas palavras. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. O Senhor veio para nos tornar livres, que nenhum pecado nos domine, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos do pecado, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos. E te agradecemos, Jesus, porque através do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição, nós também vamos ressuscitar e estar contigo, onde a tua palavra diz, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais problemas, não haverá mais nada disso que nós vivemos aqui na terra. Aqui, como o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aqui no mundo, Senhor, nós temos aflições, mas nós sabemos que em todas as coisas nós vamos vencer, porque a tua palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, que é o Senhor. Então,
Renova as nossas forças, Pai. Levanta-nos. Deus, aqueles que estão sem esperança, que estão sem um sentido para viver, que não estão vendo sentido em nada. Pai, abra os olhos, abra a mente, o entendimento, abra os ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. E para saber, Deus, que em breve nós estaremos com o Senhor. Que o nosso lar, a nossa casa não é aqui. O nosso lar é com o Senhor, Deus. Por isso que muitas vezes aqui não faz sentido nenhum pra gente. E não faz, não tem que fazer mesmo. Paizinho, encha-nos da Tua presença, Senhor. Espírito Santo, encha-nos da Tua presença. Esteja conosco, fala conosco o tempo todo, Senhor. Quando estivermos trabalhando, dirigindo, tomando banho, fazendo qualquer coisa, lavando uma louça, limpando a casa, se maquiando. Fala conosco o tempo todo, abre os nossos olhos, nossos ouvidos para que estejamos atentos à Tua palavra, porque o Senhor fala com a gente o tempo todo através de detalhes, mas muitas vezes nós estamos distraídos, Deus, e não percebemos aquilo que o Senhor está falando, mas nós queremos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, como o Senhor disse agora aqui na Tua palavra, Jesus, que aqueles que fazem a Tua vontade, que estão na Tua palavra, é que são os Teus discípulos. Ajuda-nos a cumprirmos a Tua palavra e vivermos a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando agora a vida de cada pessoa que está ouvindo esse devocional. Abençoa, Senhor, atrai para um relacionamento de intimidade contigo, de Te conhecer, Senhor, não somente de ouvir falar, mas de ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Batiza com Teu Espírito Santo, Pai, cada um deles, Deus, em nome de Jesus, e dá-nos cada dia mais fome e sede pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Que a gente tenha vontade, Deus, ânimo, alegria em ler a Tua palavra, em escutar a Tua palavra, em orar, em estar com o Senhor. Assim como Jesus sempre se retirava para estar sozinho com o Pai, assim nós queremos também, Deus, sempre termos esse tempo, só nós e o Senhor, para que o Senhor fale com a gente, para que a gente Te conheça como o Senhor realmente é e não aquilo que falam do Senhor, não somente com o que ouvimos falar, mas de aquilo que Isaías falou. Antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, hoje os meus olhos Te veem. Assim nós queremos, Deus, ter uma intimidade contigo. Ajuda-nos e não permita que sejamos escravos de nada, Senhor, mas que sejamos livres com a liberdade com que Cristo nos libertou. Somos livres, Deus, e não temos mais nenhum jugo sobre a nossa vida e podemos vencer o pecado porque o Senhor nos deu essa capacidade. Aqueles que estão em alguma situação que sabem que é pecado, Deus, e não têm encontrado forças até aqui, até hoje, para renunciar, Senhor, para sair daquilo que o Senhor disse que não é para estar, que eles sabem, já têm a convicção no coração que estão fazendo errado, que estão num caminho errado, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê forças para cada um, Pai, sair daquilo que eles devem sair, soltar aquilo que eles devem soltar e andar nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continue falando profundamente aos nossos corações e dá-nos corações obedientes ao Senhor, porque não adianta somente ouvirmos a Tua voz, sabemos o que devemos fazer se não fazemos. Então capacita-nos a fazermos as renúncias que precisamos fazer, Senhor, e não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, mas ao verdadeiro mundo, ao nosso verdadeiro reino, Senhor, que é o Teu reino, Deus, ao nosso lar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos e consagramos esse dia ao Senhor. Tudo que nós formos fazer, Deus, esteja na direção, no controle, no comando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, Pai, das nossas decisões, que o Senhor esteja no controle das nossas decisões, Pai, que o Senhor decida por nós. Guarda-nos, reveste-nos com as Tuas armaduras, esconde-nos no Teu esconderijo, esconde as nossas famílias, os nossos bens, os nossos trabalhos, nossas empresas, nossos funcionários. Deus, tudo aquilo que diz respeito a nós, Pai, tudo aquilo que leva o nosso nome, esteja guardando e tornando tudo invisível aos olhos do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque sabemos que nunca estamos sozinhos, que o Senhor está sempre com a gente e que o Senhor é o grande Eu Sou, aquele que é tudo para nós, que supre todas as nossas necessidades. Nós Te amamos, Senhor, e ajuda-nos a Te amarmos cada dia mais e mais, em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. No nome dEle nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Amém, gente? Então, que Deus direcione cada momento da tua vida, cada passo que você der, sempre peça o controle dele, a direção dele em tudo. Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Eu recebo muitos convites de parcerias no Instagram, sabe? Eu recebo muitas coisas, gente, mas eu sempre pergunto, Senhor, é da tua vontade que eu aceite esse convite? É da tua vontade que eu faça essa parceria? E eu sinto, e aquilo que eu sinto que Deus fala que não, é não. Não interessa o quanto eu ia ganhar. Entendeu? Interessa fazer a vontade dele, porque eu sei que eu ganho muito mais obedecendo a ele. Certo, gente? Então, que nós todos tenhamos um coração disposto a obedecer a Deus imediatamente, ouvidos para ouvir e olhos para ver, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe cada um de vocês.